Estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia na próxima hora aqui na Vibe Mundial. Para esse bate-papo gostoso, eu estou recebendo aqui, nesta manhã agradável, aqui em São Paulo, ele que agora está definitivo. Posso falar isso? Ivan Martins, muito bem-vindo. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo ao Mundial e você. E claro, né, graças a Deus é da família Vibe Mundial. Coisa boa, né, estar com vocês. Olá, queridos e queridas ouvintes da Vibe Mundial. Obrigado, Samira, sempre tão querido, né? Essa casa é muito amada, não é? Amo Vibe Mundial. Obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom estar com você. É sempre bom bater um papo com o Ivan, que sempre tem temas interessantes para trazer para a gente. Tem um trabalho muito sério, né? Relativo às terapias, à nossa vida em geral. Eu falo que o grande terapeuta, ele traz assuntos relacionados à vida. Sempre. Né? Porque a gente está falando de sentimentos, estamos falando de emoções, mas também estamos falando do nosso caminhar aqui na Terra, né? Sim. Não adianta, eu não posso viver no mundo da lua, eu preciso aterrar também. Precisamos ter essa questão, o básico, né? O chakra básico, aquele aterro. Também, né? O Ivan Martins, ele é terapeuta quântico, então a gente já imagina como que dá para trabalhar todo esse universo, né? Que eu capto o quântico, que está aí espalhado por todo o universo, para eu poder levar a minha vida aqui, né? Na matéria, não esquecendo da minha energia, não esquecendo do meu lado espiritual. É isso, né, Ivan? Sim, a questão quântica, ela viaja, né, entre a questão da matéria, do corpo físico e das coisas, todas as coisas que nos rodeiam, e também a questão espiritual. Geralmente, o terapeuta quântico, ele tem uma vivência espiritual. Uhum. Então, o meu trabalho sempre foi em torno disso. Primeiro, conhecer a pessoa espiritualmente, conhecer os seus contratos de dor. Não é? As pessoas falam, mas contrato de dor, Ivan, como assim? Contratos de dor, gente. Nós construímos esses contratos nessa e em outras vidas. Se você é espiritualista, espírita, se você crê em reencarnação. Se você não crê em reencarnação, de repente você é evangélico. Nós temos muitos ouvintes evangélicos. Sim. Então, você crê na maldição hereditária? Se você é católico, você crê também na memória genética? Enfim, não importa naquilo que você crê, né? O importante é ter consciência que essas energias que estão, como você disse, por todo o universo, influenciam nossa vida. Não tem como ser diferente, né? A nossa vida está sempre com reflexo, como um espelho dessas experiências nossas e dos nossos antepassados. Nós temos um processo evolutivo. Sim. Não estamos aqui à toa. Não. Independente da crença que Exatamente. Cada um de nós tenha. Né? A gente não está aqui a passeio. Não, de forma alguma. Estou aqui para aprender, para evoluir, para me tornar cada dia mais um ser melhor. Sim. A ferramenta. Hoje a gente fala muito do quântico. Mas essa busca sempre foi essencial na nossa vida, né? Sempre. Tem um momento da vida da gente que a gente começa a questionar isso também. Ou não? Sempre. Quando você fala dos contratos, Sim. né? Tem momento que eu fico, né, questionando. Talvez eu use outras palavras. Mas eu estou questionando, de uma certa forma, os contratos que eu fiz. Sim. E que estão interferindo. A gente pergunta, né? Sempre, por que comigo? E a pergunta seria, por que não eu? Por que não eu, ao invés de por que comigo? Ao invés de por que comigo. Porque nós temos essas questões de contratos, né? E é muito interessante que eu tenho uma visão holística do mundo. Eu creio que a verdade, ela foi dividida em partes. E cada um encontra aquela verdade que se enquadra melhor dentro da sua personalidade, dentro do seu universo. E ninguém possui a verdade toda. Né? Ela foi repartida, uma parte dela foi repartida para que todos nós pudéssemos conviver e sentir que existe algo além da matéria. Né? E esse algo além da matéria, nós vivenciamos aqui como energia. O nome que você dá a essa vivência
Não tem a menor importância. Nós nascemos para sermos, de fato, irmãos, vivendo com as suas diversidades, com as suas diferenças. Né? Então, a energia quântica, a cura quântica, que muitas pessoas às vezes falam assim, pois é, Ivan Martins, oráculo quântico. Né? Então, você é um oraculista? Entre outras coisas. Eu tenho a questão do oráculo. As pessoas precisam entender que o oráculo não são os baralhos da vida, não são os búzios. O oráculo somos nós. Todos nós somos oráculos. Que todos nós temos um Deus interior que conversa com cada um de nós. E quando você faz uma consulta, você não precisa de um ritual. Basta você entrar em conexão com a pessoa e o Deus interior desta pessoa conversa com o seu Deus interior, no caso que se chama de oraculista. E juntos chegam num consenso do que está acontecendo e o que é necessário. Que poderia ser também um terapeuta. Poderia ser um terapeuta. E muitas vezes é um terapeuta. Eu posso usar uma ferramenta como Sim. eu posso, de repente, simplesmente usar a minha sensibilidade. Exato. É isso, né? Exato, exato. Por exemplo, eu trabalho com auricular terapia. Legal. Né? A auricular terapia é uma técnica francesa, as pessoas acham que é chinesa, mas na verdade foi criada por um médico francês e ele descobriu através de consultas que ele realizava como clínico em Paris, que as pessoas chegavam com um ferimento na orelha, como se fosse uma cauterização. Era uma madame, não sei das quantas, que faziam essas curas, uma curandeira. Sim. Só que era tão repetitivo essa questão de chegar a esses pacientes curados de problemas lombares, dores, de hérnia de disco, enfim, que ele começou a questionar. Falou, bom, uma pessoa dá certo, ok, mas dezenas, centenas, tem alguma coisa errada, ou certa. Ou certa. Então, durante 20 anos, ele pesquisou. Ele pesquisou essa técnica. Então, a China, descobrindo isso, fez o protocolo chinês. Então, eu trabalho com a medicina tradicional chinesa. E entre todas as terapias existe auricular. E trabalho com a francesa, que são pontos mais científicos, digamos assim. Enquanto a chinesa é mais ligada só à questão da energia, ao lúdico, né? É uma questão mais de experimentação, a francesa ela é científica. Inclusive tem estudos, quando aciona os pontos auriculares, fazem tomografias e veem o cérebro reagindo àqueles pontos. Porque é como se fossem microsistemas. São 2 microsistemas, né? Que juntando se forma um microsistema, que é como se fosse um feto em posição invertida. Então, essa nervatura da orelha, toda essa rede de nervatura da orelha, tem uma correspondência direta com o cérebro, onde acontece a cura. Então, o que acontece quando você procura um terapeuta quântico, que tem essa questão espiritual mais aprofundada? Nós temos um acerto, um direcionamento não só científico, como espiritual. Então é aquela história, a pessoa chega e fala assim, olha, eu não estou entendendo, eu cheguei aqui com uma dor horrorosa na coluna, você pega, enfia uma sementinha na minha orelha e eu saio daqui sem dor. Eu digo, olha, eu já tive casos de massagear uma orelha e a pessoa se livrar de uma dor de hérnia. Porque é um estímulo. É um estímulo. É um estímulo. Então você une o desejo da pessoa em se curar. Você une o seu desejo em curar. E você tem toda a energia do universo naquele momento. Então, o que é a terapia quântica? É a união do espiritual com a ciência. E é lindo. E é lindo. E é um processo lindo. Então, tem muitas coisas a serem oferecidas. Você acredita que o mundo está entendendo, graças a Deus, se sim, essa união, esse equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade? Estamos chegando num ponto onde os céticos estão realmente olhando de uma forma diferente? Sim, porque chegou num ponto de uma encruzilhada. Porque se você não pode explicar, aceite. Então, o que aconteceu? Lógico que a medicina é mecanicista. Sim. E ela precisa ser mecanicista, ela é metódica. Então, ela tem um método. E o método é mecanicista. Enquanto a terapia quântica, a medicina quântica, ela trata não a doença, ela trata o indivíduo.
Porque antigamente falavam muito, né? Medicina alternativa. Gente, não existe medicina alternativa. Porque alternativa é troca. Eu gosto de lilás, você gosta de azul. Eu gosto de cabelo preto, você gosta de cabelo louro. Ok, perfeito. Isso é alternativa, você tem escolha. Agora, quando você trata de saúde, não existe escolha. Você tem que ir ao médico, você tem que fazer o tratamento médico. É necessário, é preciso. A medicina também são as mãos de Deus em ação. O médico tem a mão de Deus em ação. Então não é uma troca, é uma integração. Eu creio nisso. Então quando o paciente vem até mim, ele já passou por muita coisa. Eu costumo dizer o seguinte, o meu paciente, Samira, é aquele que já está na última portinha, a menorzinha do corredor, e ele já está numa condição que ele não consegue nem abaixar para bater. Ele já está chutando a porta. Então, essa história, por quê? Já foi ao médico, a medicina fez o que podia pela doença, né? A farmacologia, com remédio, com tudo, mas ele precisa de algo mais, ele precisa de um reequilíbrio. Então, isso se dá através desse tratamento, seja através das máquinas quânticas, seja através de indução quântica, seja através de florais quânticos, seja através de desintoxicação quântica, ou mesmo auricular terapia. Quantas técnicas, não? São muitas. Quando eu falo você está falando da terapia quântica. Sim. Tá, você agora está aqui em São Paulo. Sim. Também, você vinha esporadicamente, a cada 15 dias, e a agora cada você está vindo... Não, eu estou aqui metade da semana. Ótimo, né? Eu me estabeleci aqui metade da semana. Muitos dos tratamentos têm uma sequência, não é? Porque são aquelas doenças assim que você precisa de um cuidado maior. Muitos pacientes com fibromialgia, né, que é uma doença horrorosa. Então, eu preciso de um acompanhamento semanal. De um acompanhamento semanal. Pacientes com lúpus, por exemplo, que é uma doença muito pesada também, muito difícil. E são questões emocionais. Muitas dessas doenças autoimunes são emocionais. Quer dizer, eu vou no médico. Lógico. Eu vou ao médico, vou fazer o meu tratamento. E, em paralelo, nós vamos em busca de outras formas terapêuticas. O médico, a questão médica é sine qua non. Se uma pessoa chegar para mim e dizer assim, olha, eu não estou fazendo um tratamento médico, eu vou dizer para ela, então você bateu na porta errada. Primeiro você vai ao médico. O que eu vou fazer aqui é um complemento ao seu tratamento. Por isso que é saúde complementar. Complementar, uma saúde integrativa. Então, quando as pessoas têm essa consciência, né, tudo se resolve. Inclusive os médicos, né? Vamos trabalhar em conjunto. Sempre. Eu acho que isso é muito importante, a gente começar a mudar, né? Sim. Vamos trabalhar em conjunto, eu te ajudo e você me ajuda. Exato. E a gente ajuda aquele paciente. Exato. Essa é uma visão interessante. Muito interessante. Em Goiânia eu já tenho todo esse trabalho, aqui eu tenho esse trabalho, médicos que eu auxiliei como pacientes, né? E que hoje encaminham seus pacientes para mim. Porque sabem da minha responsabilidade, sabem que eu não vou misturar as coisas, eu não sou médico, não é? E muitas vezes, né, Ivan, chega uma pessoa até o médico, quantos de vocês não passaram por isso aí do outro lado? Eu sinto uma dor de cabeça e nenhum médico descobre o porquê. Eu tenho uma dor de estômago, ela não é sua. Não. Ela só está com você, mas ela tem uma causa. Né? Exatamente. E muitas vezes é nesta terapia que vai localizar onde está essa causa. Existem técnicas radiestésicas, existem técnicas... Hoje, os gráficos radiestésicos, eles são de uma precisão absoluta. Eu já orientei pessoas, né, dentro dessa questão de diagnóstico, porque eu não tenho essa atribuição de diagnóstico. Sim. Mas muitas vezes eu digo, olha, você já tentou conversar com seu médico sobre isso, porque eu vejo alguma coisa nesse sentido. A pessoa vai e o médico fecha o diagnóstico. Porque, como você disse, nós não temos a doença, ela não nos pertence. E nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos pertencentes a ela, porque a coisa se inverte. Muitas vezes a pessoa pertence à doença. Eu vejo casos, por exemplo,
de depressão, as pessoas tomam 1 quilo de remédios, fazem terapia, né? Vão ao psiquiatra regularmente. Psiquiatras maravilhosos, tem uma geração de psiquiatras aí que são uma bênção de Deus, né? São pessoas que têm uma coisa de lidar com o emocional mesmo e trata com carinho seus pacientes e tudo mais, faz tudo que podem. Mas a pessoa tem um bloqueio, ela não consegue melhorar com os remédios. Aí, o que acontece ali? É uma falha do médico? É uma falha do remédio? Não. É uma falha da pessoa. É algo que ela tem que trabalhar nessa aceitação e quebrar esse loop mesmo, né? Porque ela começa num processo de loop e ela vai isso eternamente em espiral. E ela vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. Chega uma hora que ela já não é mais dona dela, né? É quando a pessoa desenvolve, ela tinha uma depressão, ela acaba desenvolvendo uma coisa muito mais séria, aquilo torna-se uma doença muito mais séria, né? E deixar aqui, aproveitar que nós estamos passando um processo já quase pós-pandemia, e deixar uma coisa com as pessoas que procurem ajuda, meus queridos, minhas queridas, procurem ajuda sim. Psiquiatra não é médico de maluco, não. Psiquiatra é a área da medicina que evite que vocês fiquem de fato doentes. Então procurem sim. E nos procurem também. Me procurem também no sentido de acelerar esse processo de cura, né? Mas sem abandonar a medicação, sem abandonar o seu psiquiatra, sem abandonar o seu reumatologista, sem abandonar o seu... enfim, seja a especialidade que for que você necessitar, né? Mas faça o tratamento integrativo. Você vai encontrar no tratamento integrativo essa possibilidade de uma cura mais rápida, né? Nós não nos colocamos na condição de curadores, porque isso seria extremamente antiético. Nós nos colocamos na condição de colaboradores, de facilitadores de cura, que é uma coisa completamente diferente. Eu acredito nisso. Mas o resultado, gente, é uma coisa incrível, uma coisa que vocês têm que experimentar. Ivan, você até falou desse momento pós-pandemia, fala-se muito na saúde mental, né? Nesse período, você já citou aqui a depressão, então a gente teve inúmeros casos, né? Que a situação é realmente para a gente ter um estado de alerta. Porém, aparentemente, tivemos outras questões também de saúde que também ficaram muito salientes, né? Sim. Como você já citou aqui, inclusive, de tratar a fibromialgia, doenças autoimunes, as dores do corpo e estas doenças raras, entre aspas, elas acabam vindo à tona exatamente devido a um processo de isolamento, de medo, de sensação de que eu não sou dono da minha vida naquele momento? Exatamente. Nós tivemos uma coisa chamada o luto em solidão. O luto em solidão é uma das coisas mais tristes que a gente possa imaginar. Muitas pessoas, já há algum tempo, às vezes têm opção por não ter filhos, às vezes perdem os seus filhos e fica o casal, né? Então, o processo do luto é uma ritualística. A pessoa adoece, você interna a pessoa, ou a pessoa tem uma morte súbita, mas você vela essa pessoa, as pessoas te visitam, as pessoas te acompanham, as pessoas te dão apoio naquele momento mais difícil. Com a questão da pandemia, muitas pessoas ficaram sem seus entes queridos, presos dentro de casa, sem poder visitar, sem ver o seu ente querido ser sepultado, sem velar o seu ente querido, e toda uma ritualística que faz parte do processo de luto. Então, o processo de luto dentro de uma pandemia, dentro de uma guerra, ele tem ele é, como é que eu vou dizer para você? Ele é como se recebesse uma carga maior, muito maior, né? Então, porque faltou um pedaço desse ritual. Porque faltou um pedaço, não teve despedida. Então, muitas pessoas passaram por esse processo de luto, passaram por esse processo de perda, muitas pessoas. Então, dentro desse processo maior, a gente vê essa pandemia gerando muitas questões
emocionais, muita depressão como gatilho também das doenças que vêm de carona, né? Por exemplo, a fibromialgia é a doença da solidão. É uma doença da solidão. Se a gente olhar pela metafísica... Sim, é uma doença da solidão, é uma doença do emocional, é uma doença que vem através das decepções, né? Toda pessoa que passa por uma fibromialgia, quando você vai fazer a anamnese dela, tem abandono, muitas vezes desde a infância, abandonos, né? Dentro de relacionamento, codependência, dependência, enfim. Então são muitas coisas, maltratos. Então tudo isso você vai acelerando o processo de fibromialgia. Pelo menos metade dos casos de fibromialgia tem regressão quase que total quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo. Pra você ter uma ideia. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa tem que passar por um processo para ela conseguir lidar com aquela relação, ela conseguir adaptar aquela relação dentro de um processo natural, né? De respeito, porque o processo natural entre seres humanos é de respeito. Casamento com respeito, relação familiar com respeito, filho respeitando os pais, pais respeitando os filhos, e entender, né, dentro de um processo quântico, como lidar com as suas perdas. Eu dou um exemplo que eu gosto sempre de cortar na própria carne. Eu tive a Covid, vacinado e tudo mais, tive a Covid, e o que aconteceu? Eu me peguei com um gatilho de depressão. Eu senti. Após. Sim, eu senti. Quando eu senti, evidentemente, eu tenho os meus recursos, automaticamente, né? Eu me tratei, certo? Eu fiz o que precisava ser feito, passou em brancas nuvens como se não fosse nada. Mas eu percebi a dificuldade que as pessoas no pós-infecção podem passar. Sobretudo as pessoas que tiveram um problema mais sério com a Covid. Por exemplo, a Covid mais a perda de alguém. Né? Uma Covid mais séria, com internação e a perda de alguém. Então, isso tudo é acumulativo. E muitas dessas doenças pegaram carona na Covid, inclusive diabetes e tantas outras, né? E são doenças também. Você acredita que estas doenças, elas estavam próximas das pessoas e elas acharam uma porta de entrada, porque a gente não dorme de um jeito e acorda de outro, não, né? Ou foi realmente um resquício do isolamento? Que a Covid já te isola. Já isola. Tem o isolamento de proteção que aconteceu, mas tem também o fato de a pessoa estar com Covid, ela fica totalmente isolada. Totalmente isolada. Olha, foram 2 anos de isolamento e muitas pessoas não tiveram como se exercitar, muitas pessoas não tiveram como extravasar a sua energia. A comida vira uma válvula de escape, começa a comer de forma desregrada e tudo mais. Por exemplo, eu tenho casos de pessoas que me procuraram porque tinham seus processos de diabetes, digamos assim, né, que ninguém é dono de doença, mas enfim, tinham processos de diabetes super controladinho, não faziam nem dieta alimentar porque o remédio já resolvia, e que tiveram assim, por exemplo, eram 2, 3, 4, 5, 10 a mais e foram para 300 a mais. Uhum. Então deixaram uma condição de um diabetes controlado para um diabetes descontrolado. Né? Por quê? Porque emocionalmente estavam abalados. Essas doenças se abalam também. E a diabetes é realmente relacionada à doçura pela vida? Para você? Muita gente fala, perdeu o doce da vida. Olha, eu vou dizer uma coisa. O diabetes, para mim, na minha concepção, né, eu venho de uma família toda de diabéticos. Né? Ela está muito ligada à questão genética, sim. Emocionalmente e energeticamente, ela está ligada também com perdas emocionais, também ligada com perdas emocionais. E a doçura da vida, eu acho que a gente, todos os dias, a gente tem um desgaste dessa doçura. Quando você vê certas coisas, certas notícias, certas condições no mundo... A gente se envolve muito, então. A gente se envolve, porque nós somos humanos e nós temos uma coisa chamada empatia.
é preciso, sobretudo nós que trabalhamos dentro das questões energéticas, espirituais, tomar muito cuidado, porque nós nos envolvemos profundamente nessas questões energéticas e nós nos envolvemos como um mergulho mesmo. Sim. Como um mergulho. Então a gente acaba trazendo um pouco desses resquícios, sabe? Para nossa vida. Para nossa vida. Então aí a coisa ainda é mais severa. Ivan Martins, meu entrevistado hoje, o tempo passou e eu não percebi. É o meu terapeuta quântico, comunicador aqui da Vibe Mundial, tá aqui com a gente toda quinta-feira às 16 horas. Exatamente. Telefone de contato? E toda sexta às 14h30. Ah, é? Sexta-feira, 14h30. Depois eu vou falar uma coisinha pra vocês. É o telefone de contato, Ivan? É o 011 983636599. Código 11 983636599. 983636599. É bem facinho. Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. É bem fácil. Passou! Eu tinha olhado, tava 10 minutos. De repente. É tranquilo quando a gente conversa, não é? Não, né? Bom demais. Não, porque eu vou falar. A gente vai repetir essa informação, porque eu vou falar uma outra coisa importante também. Ah, tem a psicanálise. Por isso que tem que ter o acompanhamento. Tem que ter o acompanhamento também, Tá, você quer ver quem te ligou? Eu quero desligar esse telefone, porque eu não sei porque eu não desliguei isso. Me ligaram também, mas era telemarketing, infeliz. Não, a gente, desde a Lei 9, o povo não segue, hein? Ela que é do Rio de Janeiro, não é comigo, com certeza. Agora eu botei no silencioso, se vibrar, eu vou desligar isso aqui, sabia? Pois é, menina. Eu vou entrevistar um médico, um neurocirurgião, cientista, que escreveu um livro sobre EQM. Vai trazer no teu programa. Eu vou levar ele pra Na TV, TV. depois eu trago ele aqui. Já junta tudo, já faz um... Traz aqui. Eu vou trazer, porque eu estou preparando, estou fazendo produção já para A TV. a TV aqui também. Lá eu já vou estrear essa TV semana. daqui, você disse? Não, Sei lá como é que tá isso aí também. Não, difícil. Mas eu estou levando para a Sal TV. Eu vi no Instagram uns flash. É bom que o povo aqui abre os olhos também, né? É bom que o povo aqui abre os olhos também, dá facilitada para nós, né? Porque isso é difícil. Felipe. Depois a gente conversa. Hã? É o que eu tô falando. Por isso que eu falei, depois a gente conversa. Eu ia falar isso, a câmera a tá câmera gravando. continuou gravando. Essa câmera, ela Grava direto. ela suporta. Se você tiver com bastante memória, ela vai que vai, o João falou. Isso é bom mesmo. É que as outras, ela às vezes... Quem que edita isso aí? Vai pro João, né? O que tava aqui mesmo. João. É que essa câmera que a rádio adquiriu para estes momentos Ah, tá. parece boa. Vamos fazer um teste. E aí, quando? A Sônia veio? Que horas são agora? São 15:03. Estamos apresentando o programa Mundial e Você, com Sabira Chaini. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com o Ivan Martins do programa Oráculo Quântico Recomeçar. Oráculo Quântico Recomeçar. Esse nome é forte. Sim. Quando que você está aqui? Toda quinta-feira, às 16 horas. E toda sexta-feira, às 14h30. E eu vou aproveitar a presença do Ivan Martins aqui e aproveitar que ele deu este horário para comunicar que a partir do dia 1º de abril, Mundial e Você também será um programa diário.
Todos os dias às 16h30, ou seja, de quinta-feira, depois do Ivan Martins. Olha só que Não maravilha. é? Era de sexta-feira, né? Até, né, essa semana estivemos às sextas-feiras antes do Ivan. E agora eu vou dar espaço para ele nas quintas-feiras. Que maravilha. E sabadão a gente continua aqui, hein, gente? Tá tudo certo. Telefone de contato, Ivan? É o 011, né? São Paulo. É 983 833636 É isso? Não, Nove. é 9836335. Isso que dá a pessoa ter um monte de telefone para contato, porque aí se perde. É 983636599. É o que a gente escolheu aqui para poder organizar, para não confundir números. Eu dou esse telefone errado. Geralmente eu falo assim, ó. É 983636599. E falando rápido assim, todo mundo já te xingou. Já me xingou. Agora vem cá, quem quiser te seguir, né, que está bem ativo nas redes sociais, qual que é o endereço? Instituto Ivan Martins. Então vocês têm o meu site, que muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero saber mais de você. Quer. Não é? Então entra no meu site, institutoivanmartins.com.br. Vocês também podem me procurar no Instagram, sempre eu tenho uma coisinha lá, faço as lives aqui da Vibe, que vocês me acompanham. E no Facebook e o meu canal no YouTube. Gente, eu tenho uma programação muito boa, Samira, no YouTube. Então eu gostaria que vocês entrassem e se inscrevessem no meu canal. Instituto Ivan Martins. Né? Lá vocês vão ter acesso a uma programação bem interessante. Ivan, você é psicanalista. Sou. Informação. Todo este trabalho, né? Como é que eu vou te fazer essa pergunta? Eu te procuro. Todo o trabalho que é feito entra a psicanálise? Ou eu busco pela psicanálise? Veja bem, a psicanálise, o que acontece, Samira? Que conversar com você na psicanálise deve ser assim. Vai trazer informações. Eu fico imaginando que a psicanálise faz isso com a gente, de muito né? longe. Traz informações que a gente ou nem sabia ou nem se lembrava, né? Com certeza. Eu tive a minha primeira experiência espiritual com 3 anos de idade por causa da minha avó, que me iniciou nos conhecimentos herméticos, digamos assim. Mas eu sempre tive consciência de que eu precisava ter uma formação acadêmica, uma formação científica, porque quando você lida com o outro, então nós temos um know-how, né, de conhecimento, de formações, para que você não faça isso de forma leviana. Porque você trabalhar a cabeça do outro, como eu vejo hoje, pessoas fazendo certos procedimentos que envolvem emocional, depois fala assim, depois você passa no meu consultório. Bota 200 pessoas numa sala, passa no meu consultório depois. Quer dizer, e depois a gente vai consertar o que se abriu, né? Porque você não pode abrir aquilo que você não dá conta de fechar. Então a psicanálise, ela entra como um parâmetro. Ela é a minha formação, né, científica para trabalhar a pessoa dentro da sua questão emocional. Então, não é só você trazer a informação espiritual, é como você vai lidar isso com um ser humano que está encarnado e que, se ele tivesse facilidade, ele já tinha resolvido. Se ele procura você, é porque ele precisa de uma ajuda maior. Então, evidentemente, se a pessoa passa pela minha consulta, para começar um processo, por exemplo, com auricular terapia. Então, esta consulta já traz questões psicanalíticas, já traz questão. Todas as vezes que a pessoa voltar para retirar as agulhas ou as sementes, dependendo, cada caso é um caso, tem pessoas que não suportam agulha, né? Sim. Então, cada vez que a pessoa retorna, ela tem, junto com a aplicação da técnica, ela tem a questão da psicanálise. Ela pode também fazer opção por um tratamento só psicanalítico, né? Aí é uma outra história. Ela também tem essa escolha, essa opção, né? Então a psicanálise, ela funciona assim, é o meu conhecimento científico, é a minha formação científica dentro das questões emocionais. Como você lida com pessoas que não conseguem se expressar? Sim. Tem muito caso assim, né? Tem gente que fica assim, eu não quero porque eu não quero ficar falando. Exatamente. Esse tipo de paciente, ele não é muito indicado para a psicanálise em si. Mas aí nós tratamos esse paciente por cicatrizes emocionais.
Nós A temos... falta de comunicação faz parte Faz parte das das emoções? cicatrizes emocionais. Então, nós trabalhamos as cicatrizes emocionais. Não sei se você tem ideia de quantas pessoas altamente capacitadas não conseguem se desenvolver no trabalho, não tem oratória, não tem... se vai apresentar um trabalho, não consegue, se enrola nas pernas. Tem conteúdo, mas não consegue se comunicar. Se expressar. Isso está ligado a bullying no passado, isso está ligado à falta de autoconfiança. São muitas as questões, mas que são tratadas nas cicatrizes emocionais, que são 3 pontos que são trabalhados, são estimulados, né? 3 pontos na orelha, e a pessoa ela começa a falar até mais do que devia, porque a pessoa se solta mesmo. Então são questões energéticas, são emoções represadas que podem ser trabalhadas sim. E essas pessoas, se elas não quiserem falar, mas que se desenvolvam no seu trabalho, ok. As pessoas, de repente, se elas tomam consciência de quem elas são, do que está acontecendo, e elas fazem a grande transformação, ok. A psicanálise em si, divã e tudo mais, deixa de fazer sentido para ela também. Porque o que é a psicanálise? A psicanálise é você vomitar os pensamentos, as suas emoções e comer de volta. Porque você come pelo ouvido, né? Então, é as pessoas que se ouvem. E dentro daquilo, claro, com a nossa orientação como psicanalista, né? Sobretudo psicanálise séria, fundamentada, né? Porque as pessoas pensam que psicanálise é uma bobagem. E as pessoas têm que entender qual é a formação do psicanalista. Por isso que quando a gente também fala coisa, eu falo assim, nossa, eu acabei de falar, mas não tinha pensado nisso. Sim. Porque foi assim, foi a forma de eu me expressar Sim. e entender o acontecido. Sim, se ouvir. Você se ouve na psicanálise. E você, do outro lado, quanto você tem se ouvido? Pois é, essa é a grande questão. As pessoas não se ouvem mais. Elas vivem num ritmo assim, bom, estão fazendo dessa forma, assim eu farei. Mas a gente ouve o outro também? A gente está vivendo num mundo, num processo tão, não só midiático, mas numa velocidade tamanha, que a impressão que dá é que é tipo o Instagram, né? Eu preciso passar rápido ali, eu preciso rolar aquela tela de uma forma muito rápida. E com isso, eu não estou dando atenção. Eu quero muita informação e não me concentro em algumas coisas. Isso também pode causar questões emocionais muito fortes sérias, na gente? Sérias. Porque, agora, já voltando para a questão da energia, o tempo é uma invenção humana. Então, o nosso dia continua tendo 24 horas, mas a nossa percepção de tempo mudou completamente. Nós sentimos o tempo muito rápido. Os dias, as horas, os momentos, os dias, os minutos, os meses, os anos, tudo é muito rápido. Quando você acorda, você já está em outro mês, outro ano e a vida correndo. O que é isso? Esse momento nosso de purificação, aí já entra a questão de aquário, era de aquário, já é uma outra coisa. Então tudo é muito rápido, porque há uma necessidade de evolução rápida. Então, tem esse sentido. Tem esse sentido de evolução rápida. Então as pessoas antigamente falavam assim, olha, a verdade anda a pé e a mentira a cavalo. Né? Eu digo para vocês que a mentira hoje ela pode andar até como é que se diz, até de moto, mas a verdade chega a jato, né? Chega no avião a jato. Então nós estamos vivendo um tempo de quebra de mentiras. Você não pode mentir mais. Hoje, se você mentir, amanhã está tudo explícito, tá tudo nas mídias. Vem à tona, vem né? à tona. Então a gente se depara e fala, nossa, o mundo está terrível. Não, gente, sempre foi. O mundo sempre foi muito difícil, as pessoas, não o mundo. As pessoas sempre foram muito difíceis. O que está acontecendo agora é uma necessidade. Vocês que estão nos ouvindo, nos vendo agora, gente, presta atenção numa coisa. Aqui não tem ninguém bonzinho. Eu nem gosto dessa palavra. Se nós estamos aqui agora, nós estamos numa sala de recuperação, correndo para resolver as nossas questões, para a gente ir embora para a luz quando for o momento, porque este planeta, ou você entende o que está acontecendo agora, porque está acabando a frestinha
para a gente partir para um mundo, uma experiência, uma dimensão, né, de menos dor, de menos sofrimento, de menos tudo. Porque ou você entende que você é Deus agora e bota a sua vida nos eixos, ou você vai ter que reencarnar, vai ter que renascer num lugar mais propício para a sua energia. Então, é por isso que a gente vê tudo muito assim, é tudo muito imediatista, né? E a gente se mete em tudo, a gente quer saber de tudo. Tudo aquilo, né? E a gente, mil assuntos, tudo interessa, nada tanto assim, né? E não entendo de nada tanto assim. Porque as pessoas começam a mergulhar em tudo, e vira uma loucura, né? Então, esse é o momento de muita gente adoecer. Por quê? Porque querem tudo. As pessoas querem juventude eterna, saúde eterna, e pode ter tudo isso, tá? É um direito. Elas querem também toda a parte do intelecto, mas não querem estudar, porque elas querem ter tempo para aproveitar para outra coisa. Então, ou as pessoas param, porque eu vou ensinar um truque para vocês, para que o tempo não passe tão rápido. Né? A gente deve parar algumas horas por dia e sentir a respiração entrar, sentir o ar sair. Olha, né? Que bênção. Né? Tomar um copo d'água, tomar um cafezinho. Se você não tem um jardim na sua casa, tem um canteirinho de flores dentro. Tenha sempre flores vivas. Tenha um bichinho de estimação. Pega um cachorrinho no colo, um gatinho. Adota, gente. Olha, sabe? Tem uma organização, inclusive da Vibe. A ONG Procães. Procães, é da Vibe. Tem cachorrinho, tem tudo lá para adotar, não tem? Cachorrinho. Para adotar. Gatinho acho que não tem, não. Cachorrinho. Mas tem as coisinhas lá para adotar. Então adota um cachorrinho, começa a prestar atenção, brincar com seu cachorrinho, tua vida vai correr um pouquinho mais devagar e você vai ter tempo. Então vamos fazer coisas gostosas, vamos respirar e vamos entender que o dinheiro só tem um valor: pagar para que a gente esteja feliz e façamos as coisas que a gente quer, com pouco ou com muito dinheiro, porque prosperidade é você estar feliz. E acreditem, quanto mais grato você for, mais você terá. E a saúde mental passa por isso. É as pessoas entenderem o processo, acreditarem, né, que elas são realmente deuses encarnados, né, fagulhas de Deus encarnado, que, portanto, pode alcançar qualquer coisa. Muita gente começou a meditar nesse período, né? Você fez, não sei se você faz ainda, mas durante a pandemia você fazia lives constantes pela manhã e dava essas orientações. Nesse processo, muita gente aparentemente se interessou pelo tema. Muita gente. Mas a questão é, eu me interessei pelo tema, mas eu dei continuidade? Pois é. Essa é a grande questão. Como é que nós vamos vivenciar, né, na prática aquilo que a gente aprende na teoria? Porque, isso é para tudo, né? Para tudo. Por exemplo, eu tenho o ativador quântico. O ativador quântico é um processo de meditação, porque as pessoas não têm muita facilidade para meditar. Então, porque a cabeça é uma carruagem de fogo desinvestada numa plantação de milho seca, né? Se a gente parar e não controlar... O negócio fica feio. Então, então tem o ativador quântico. Eu tenho pessoas que me ligam e dizem assim... Que é uma espécie de japamala. É como se fosse um japamala, só que ele tem umas ativações diferentes, energética, a quantidade também é diferente. Aí a pessoa liga para mim e diz assim... Ivan, eu estou fazendo... Manda mensagem, no caso, né? Eu estou fazendo já... Tem 2 meses. E... eu melhorei, sabe? Eu melhorei bastante, mas... eu não me curei daquele problema de saúde. Eu digo, bom... 2 meses, você está doente há quanto tempo? Estou doente há 15 anos. Melhorou quanto? De 0 a 10 melhorei 8. Eu falei, então é só mais um pouquinho de esforço, né? Simples, é mais um pouquinho de esforço. Aí a pessoa fala, até quando eu vou fazer? Eu falo, enquanto você viver. Você tem que agradecer todos os dias. É para todos os dias, né? Como que utiliza o ativador quântico? O ativador quântico, você faz as ativações, né? Para começar e terminar. Tem uma regrinha que vai junto com o ativador. E depois você vai ativando. Então, você, por exemplo, você diz assim, olha, eu sou saudável. Ok. Então, você repete todas as contas, eu sou saudável, eu sou saudável, eu eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Chega um ponto em que tudo que está na sua cabeça, eu sou saudável. Então, o que acontece com você? Você abre um portal onde a cura entra. Porque
A luz precisa de uma fresta. E a luz é a cura. Então, quando você pede uma cura, agradecendo a cura, eu sou saudável, né? E gratidão por isso, a gente sempre falou gratidão. Eu sou saudável, gratidão por isso. Quando você faz isso, você está abrindo aquela frestinha. Eu conheço pessoas que foi automático. Mas por quê? Fez aquilo com tanto desejo, com tanta certeza A do que porta já estava fazendo. semi-aberta. Semi-aberta, ele reganhou, meteu a porta, reganhou, meteu o pé na porta, reganhou a porta e se curou. Então, são processos, né? Porque a pessoa já está se tratando com o médico, a pessoa já está fazendo um monte de coisas. Lembra eu contar para você daquele ritual de cura coletiva que eu fazia? Até anunciado aqui na rádio. Então, eu recebia 200, 300 pessoas. Aí, um dia chegou uma senhora e disse assim: olha, incrível, eu tenho 10% da visão de um olho e 5% do outro. Só que eu estou enxergando quase que perfeitamente de um olho. E o outro melhorou muito. Eu falei, então a senhora se curou. Eu? Falei, sim. Ela falou, foi você? Eu falei, não, eu não. Não me coloque isso nas minhas costas, que eu não quero esse peso, eu não curo ninguém. As pessoas se curam, né? Quando eu estou fazendo uma técnica, eu estou simplesmente auxiliando a pessoa no processo de cura. Aí vem a bomba, que eu ouvi muitas vezes isso. Quando eu chegar em casa, eu vou estar enxergando ainda? Aí eu respondo, não. Porque você já está com a dúvida. Eu ia te perguntar isso, até que ponto a crença tem a ver com qualquer tipo de processo nosso? A crença nós chamamos de, erroneamente, hoje a medicina chama de placebo. O placebo quer dizer que você pensou positivamente sobre alguma coisa. É por isso que a água que você benze, ela muitas vezes cura, muda de sabor, muda de tudo. As pessoas que participavam das minhas lives sentiam cheiro de rosa, sentiam tudo. Por quê? Aquilo é o placebo. É o positivo, que é o Deus interior manifestado. Está manifestado. E você tem o nocebo. O nocebo, a medicina entende como aquilo que a pessoa não quer se curar. Porque a pessoa diz assim, eu quero me curar, não quer dizer que ela queira. A mente dela pode estar em outro lugar. A mente está em outro lugar, ela está pensando na tristeza, no sofrimento, o que é que eu vou perder se eu me curar? E se o Ivan Martins me ajudar no processo de cura, e eu perder a atenção do meu marido, perder a atenção da minha esposa, deixar de ser coitadinho, coitadinha, né? E se eu não tiver mais do que reclamar, e se as coisas começarem a dar certo para mim, eu reclamo o dia inteiro da vida, aí eu vou ter dinheiro para quê? Dinheiro é ruim, dinheiro é negativo. Se eu reclamo, alguém me dá. Se eu reclamo, alguém me dá. Então, a pessoa precisa quebrar o nocebo. Quando você quebra o nocebo, que é o negativo, essa luz se abre. Olha, Samira, eu tenho 35 anos nesse caminho, assim, como profissional, fora o tempo de estudante e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi um único caso de uma pessoa que chegasse e dissesse para mim, eu quero me curar, e não tenha conseguido o processo de cura. E é incrível, todas essas pessoas fazendo seus tratamentos médicos, fazendo seus tratamentos psiquiátricos, não era o caso, fazendo uso de medicamento. Então elas iam buscar simplesmente um reforço, né? Aquela questão da integração para ela poder tirar proveito daquele tratamento. Mas esse reforço é parte da gente. Mas é parte da pessoa. Sou eu que tenho que fazer. Você tem que fazer, porque não adianta se você chegar lá e falar assim, o quê? Quer dizer que ele vai colocar umas agulhinhas na minha orelha e eu vou ficar ótimo? Fico nada, quer dizer, não tenho o que fazer. Então, por isso que dentro do processo quântico, nós temos uma coisa de som, que nós colocamos que é o som bineural. O que é esse som bineural? Ele neutraliza o negativo. Eu boto a pessoa para dormir, aí eu faço a cura. Quer dizer, o processo de cura, a facilitação de cura. Porque eu neutralizo a pessoa, aí ela tem que passar pelo aparelho. É uma outra história. Então, são situações e situações. Esses aparelhos você trouxe para São Paulo também. Trouxe para São Paulo. São fáceis de você manusear. Sim, não, esses aparelhos são simples. Deslocar, tá. Eles não têm eles não são invasivos. Eles são gigantes. Não provocam dor, né? São os eletrodozinhos que a gente coloca com um esparadrapozinho, né, na cabeça, os lugares certos. E não provoca choque, não provoca dor, não provoca nada, né? Colabora com a cura. É simplesmente uma colaboração com a cura.
E é o que a gente precisa. Sim, O todos mundo nós. precisa de cura. Nós estamos todos em busca dessa cura, né? Já que o mundo precisa de cura, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Sim, com certeza. Não é? Com certeza. Cura total. Que eu quero deixar uma mensagem, gente. Olha, falta de dinheiro, falta de prosperidade financeira também é uma doença, viu? Se vocês entenderem isso, vocês quebram a história do coitado e da coitada. Que pode ser também Contrato maldição hereditária. Maldição né? hereditária também. Então quebrem isso. Eu posso, eu quero, é meu. Eu quero, nunca falo eu quero, falo eu tenho. Eu sou. Eu posso tudo que eu quero, eu sou tudo que eu quero, eu tenho tudo que eu quero. Creiam nisso e agradeçam sempre. Fala assim, você quer um carro? Agradeça pelo carro que não chegou ainda. Fala assim, ô universo, ô Deus, o que como você quiser chamar, Deus. Obrigado por esse carro. Ivan, você está doido? Eu não tenho carro. Você é que pensa. Não existe tempo. Você já tem a garagem. Você já tem a garagem. O lugar do carro tá Não lá. é? Você sabe que quando eu era garoto, eu não dirijo, você sabe, né? Ah, nem sabia. Mas eu dirigia. Sabe o que eu fiz? Eu comprei o chaveiro primeiro. Tem um sentido forte isso aí. Eu comprei o Se chaveiro eu tenho o primeiro. chaveiro da chave do carro, Uai. eu tenho o E eu carro. andava com essa chave no bolso. Né? Por incrível que pareça, meu patrão na época me chamou, né, o dono do hospital, e disse assim, Ivan, nós estamos fazendo um reajuste aqui, eu queria acertar o tempo que você tem no hospital e a gente recomeçar. Ele me mandou embora para me contratar de novo. E o dinheiro do acerto comprou o carro. Esse chaveiro é um oráculo quântico recomeçar. Você nem sabia disso. Então a gente precisa acreditar nas coisas, precisa querer as coisas. Isso é cura Né? quântica. É cura quântica, por isso que eu digo para vocês, quem me acompanha no programa, me procure se quiserem realmente o processo de cura. Se quiser, que eu passe a mão na cabeça, fica na casa de vocês que vocês ganham mais. Pelo amor de Deus, né? Não vem tirar o lugar de outro que precisa se cuidar, né? Pelo amor de Deus, gente, não, assim não. Você atende em uma sessão ou você já faz um pacotinho para várias sessões, dependendo Então, de caso? Depende do caso. Existem casos, por exemplo, que a pessoa procura, às vezes, o oráculo mesmo. Oráculo. Às vezes tem algum tratamento radiestésico, às vezes tem, vamos supor, depressão. A gente faz algumas sessões e vão quantas a pessoa sentir necessidade. Ela está bem? Ivan, olha, eu estou bem, não vou fazer mais. Eu estou bem, né? Passou um tempo, Ivan, eu acho que vou fazer mais uma para dar uma calibrada. Então, isso fica muito à mercê da pessoa. Bom. Nós vivemos numa capital imensa, uma das maiores do mundo, as pessoas estão corridas, nem tem tempo de muitas coisas, né? As pessoas têm os seus feriados, têm as suas coisas. Sim. Então, a gente trabalha com uma flexibilidade. Tudo que é combinado fica ótimo para os dois, né? Então, essa questão de quantidade fica muito difícil. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes oncológicos, eu tenho pacientes... Tem vários tipos de várias situações. Então, gente, de uma coisa vocês podem ter certeza, né? Essas dores, essas questões de depressão, tudo isso... Vamos buscar qualidade de vida, né, gente? Eu acho que estamos aqui para isso, né? Para a gente viver bem, para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter bons pensamentos, para a gente olhar para a direção certa. Tem alguma coisa incomodando? Vamos olhar. É isso aí. Não desviar, né? Nunca. Ivan Martins, meu entrevistado hoje no Mundial. E você, uma mensagem rapidinho. Eu sei que você já deixou, né? Queridos, queridas, a minha mensagem é o seguinte. Nós temos direito a toda a prosperidade, a toda a saúde, a todo o amor, a todo o equilíbrio que nós almejamos nessa vida. Mas a gente precisa querer de verdade. Eu estou à disposição de vocês. Né? Se inscrevam no meu canal do YouTube, Instituto Ivan Martins. Deixa um oi lá para mim, né? Deixa um oi lá para mim. Oi, Ivan. Oi, Ivan, te vi lá na Samira. Opa! A
Avisa, é isso. Avisa. Diga a Samira, que a Samira quer saber o tamanho da consideração de vocês. É verdade. Ivan Martins, que está aqui com a gente toda quinta-feira às 16 horas e toda sexta-feira às 14h30. Na sexta-feira, programa de 1 hora, né? É 1 hora. 1 hora de programa. Muito bem, obrigada. Gratidão, Samira, gratidão. Gratidão mesmo. Eu te amo, você Sempre sabe bom. disso, Eu também né? te amo. Essa Sempre casa bom te é uma receber. delícia. Gratidão a vocês. Beijo no coração. Telefone de contato do Ivan Martins, 983-63-6599. 983-63-6599. Acessem @Instituto Ivan Martins. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Até mais. Beijo.